Olá, irmãos e irmãs, que a graça de Deus esteja com todos. Estou aqui mais uma vez, humildemente, trazendo uma mensagem de cultura e fé para todos, né? Vivemos um tempo tão difícil aí, né? Ainda estamos atravessando uma pandemia que sacrificou tantas vidas, né? Sacrificou tantas as pessoas, muitas pessoas ficaram impossibilitadas de trabalhar, outras sequer podiam visitar seus parentes por causa das desse negócio de lockdown, coisa e tal, né? Isso atrapalhou muito a vida da gente, mas agora devagarzinho estamos voltando ao normal. Agora a gente está convivendo com a inflação alta, os preços dispararam, pouco emprego, muita gente desempregada, muita gente passando dificuldade e muita gente clamando a Deus por um momento melhor. E tem que fazer isso mesmo, tem que orar a Deus, tem que acreditar, tem que manter a fé. E muitas pessoas estão clamando por milagre. Então agora nós vamos entrar no contexto desse vídeo. Você sabe quando você precisa de um milagre e quando você precisa de um processo? Então, quando você tem água e precisa de vinho, você precisa de um milagre, porque da água pura você não consegue fazer o vinho. Pois se você tem uvas e precisa de vinho, você precisa de um processo. Basta você colocar a uva, né? Amassá-la, deixar fermentar, mais algumas coisas mais que eu também não entendo muito bem, mas só para resumir aqui, você terá o vinho. Então muitas das vezes as pessoas estão clamando a Deus, orando, mas estão orando de forma errada, orando mal, né? Estão querendo um milagre quando elas precisam passar por um processo. Às vezes a gente se sente só, isolado, mas bem-aventurados são aqueles que se passam por esse momento, porque quando Deus te dá esse momento para você refletir, para você pensar, Ele está mostrando ali o quanto que Ele te ama, pois Ele está esperando de você, Ele está esperando a sua reação para ver quem que você vai procurar. Se você vai procurar um amigo para você confessar para ele, se você vai procurar um pastor, se você vai procurar um médico, ou se você vai procurar Deus. E é nessa hora que é a hora de exercer a fé. Você se volta para Deus, mostra para Ele tanto que você confia nele. Pergunta Ele por que Ele está passando por isso. Isso é um momento de amadurecimento, né? Você vai se amadurecer na fé, sua fé vai crescer. Então, há todo esse contexto. E sobre essa questão do milagre, hoje em dia, a gente não precisa tanto de milagres assim. A gente precisa de um grande milagre, que é a vida eterna. Isso aí você só consegue em Deus, né? E o caminho para isso é Jesus Cristo. Está lá, eu sou o caminho e a razão. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Porém, como já aconteceu no passado, né, do mar se abrir, hoje em dia a gente não precisa mais de um milagre para fazer o mar se abrir. Porque para você chegar do outro lado do mar, Deus já permitiu ao ser humano ter conhecimento, ter sabedoria para criar um navio. Então você entra no navio aqui, entra milhares de pessoas no navio e sai lá do outro lado sequinha, tranquilo, se assim for a vontade de Deus. Então, de acordo com a sociedade foi evoluindo, o milagre foi não sendo mais necessário, que Deus foi dando ao ser humano a oportunidade de crescer, de evoluir e de não precisar mais focar no milagre. É claro que a gente sempre vai precisar de Deus, né? Sempre vai depender de Deus, pois toda a sabedoria vem de Deus. E a Bíblia diz também que é, tudo favorece aqueles que amam a Deus. Até aquelas situações piores que a gente passa por elas, às vezes muita gente já passou, né? Quando você perde um emprego, você perde um ente querido, coisas assim que realmente a gente fica triste, cabisbaixo, mas tudo isso favorece aqueles que amam a Deus, porque ali você vai estar crescendo, Deus vai estar te dando a oportunidade de crescer, e de acordo com que você for crescendo, você for adquirindo conhecimento em Cristo, né? Desenvolvendo a sua fé, dali em diante você vai estar repassando aquilo, ou seja, a gente está aqui, a gente está nesse mundo, mas não é desse mundo. Esse mundo vai passar. Então, de acordo com o que você vai aprendendo, né, disse Jesus, do que vale uma vela acesa dentro de uma gaveta. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que conhecimento é para ser repassado. Não adianta você estar cheio de conhecimento e guardar para você. Ou uma vela acesa dentro da gaveta. Uma vela acesa dentro da gaveta não ilumina nada, porque ninguém vai estar olhando dentro da gaveta. Então, de acordo com que você vai aprendendo, vai evoluindo, vai buscando a Deus, você consegue
crescer, de acordo com o que você vai ler na Bíblia, aquilo vai sendo um alimento para sua alma. E quanto mais lê, mais você crê. E quanto mais você lê, você vai vendo as maravilhas de Deus ali. Você vai vendo que você só está aqui, vivo, pela misericórdia de Deus. Hoje em dia nós vivemos um tempo em que Jesus já veio e pagou pelos nossos pecados. Ele foi o nosso sacrifício vivo, único aceitável por Deus, para poder redimir todos os nossos pecados. Porém, a gente também tem que fazer a nossa parte que é renascer nas águas, confessar Jesus Cristo como nosso Senhor e se arrepender dos pecados. Se você ainda não fez isso, e você está aí respirando, está assistindo esse vídeo, você está tendo a oportunidade de estar aprendendo e buscando a Deus, porque hoje existem várias igrejas, né? Várias religiões, e tem muitas religiões, né, que eu na verdade não estou focando em uma religião, estou focando na Bíblia, mas eu quero explicar que muitas das religiões são caminhos errados. Por quê? Porque elas ensinam a palavra com meias verdades, elas fazem tipo o diabo fez com Eva no paraíso. Ele, na serpente, né, através da imagem da serpente, ele falou com ela que se ela comesse o fruto, ela não morreria. E realmente não morreu, pelo menos naquele momento. Então foi uma meia verdade. Mais à frente ela veio morrer. Assim começou os pecados e a morte no mundo. A morte veio através do pecado. Então por isso que o preço do pecado é a morte. Então, de acordo com o que você aprendeu, repasse para o seu próximo. Tente, né, olhar bem as doutrinas das igrejas, porque o diabo conseguiu, com a perspicácia dele e a observação, ele conseguiu montar uma igreja para cada tipo de pessoa. A igreja que aceita tudo quanto é tipo de coisa. E não precisa nem ser de fé para você saber que certas coisas não estão certas. E não é nem julgamento, porque julgamento, né, é você falando uma coisa que ainda não foi julgado e condenado. E você falando de algo que já foi julgado e condenado, como tem várias coisas aí, né, tipo o adultério, né, tipo a prostituição, tipo os vícios, já foram julgados por Deus e condenados, né? Já destruiu Sodoma e Gomorra, já teve o dilúvio com Noé, já teve várias passagens da Bíblia ali que demonstram isso. Então já foi julgado e condenado. Quando você está falando de algo que já foi julgado e condenado, você não está julgando, você está repassando o conhecimento que você teve, assim como eu estou fazendo agora, e espero que vocês tenham entendido. Eu falo numa linguagem simples, né? Eu também estou aprendendo, e o pouco que eu estou aprendendo eu estou tentando repassar. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam, compartilhem, comentem e se inscrevam. Lembrando sempre que ajudar não custa nada e faz um bem danado. Ou seja, às vezes essa palavra que está vindo aqui agora não está servindo para você, ou você tem até mais conhecimento do que eu, mas você viu que essa palavra pode ajudar alguém, então você compartilhe para que isso possa chegar a mais pessoas e assim juntos estaremos fazendo a obra do Senhor, independente de qualquer coisa. Que Deus abençoe a todos e fiquem com a graça de Deus. Amém e amém.